Olá, pessoal. Eu me chamo Débora, sou médica veterinária, me formei em 2019 na FATEN, Faculdade Terra Nordeste, aqui em Fortaleza, Ceará. Eu tenho outra formação, né? Sou formada em educação física, mas o meu sonho sempre foi a veterinária. Em 2014 entrei na faculdade, disposta a batalhar por esse sonho, e em 2019 me formei, então já vai fazer 6 anos aí que eu tô formada. E graças a Deus sou cada vez mais apaixonada pela profissão. Tenho uma clínica e pet shop aqui em Fortaleza. No finalzinho da faculdade resolvi entrar nesse meio do empreendedorismo e graças a Deus vem dando certo. E agora no finalzinho do ano me encantei, né, pela nutrição. E estou fazendo pós-graduação em nutrição animal, que é uma pós-graduação maravilhosa, que eu estou me encantando e me apaixonando cada vez mais. Então, por isso o tema de hoje é nutrição e qualidade de vida em cães idosos. Vamos começar aqui a nossa palestra. Os principais tópicos que eu vou abordar aqui nessa palestra, né? Envelhecimento canino, né? Algumas características, a importância da nutrição, necessidades nutricionais específicas, a importância da hidratação, doenças relacionadas à idade, né? No caso do cão idoso, a alimentação natural versus, né, a ração comercial, a ração seca, no caso, suplementos e dietas adequadas. Bom, gente, o envelhecimento canino. O envelhecimento canino, na verdade, ele é uma coisa que vai vir com o tempo, né, na vida do pet. É uma fase normal do ciclo de vida dos cães, né, dos animais, onde vamos entender o que vai mudar no organismo deles nessa fase. Vão precisar também de cuidados especiais, né? Esses cuidados vão ser essenciais, onde nós vamos poder ajudá-los a envelhecer com muito mais saúde. A nutrição é vital, né, para eles, que é uma coisa que vai ajudar na longevidade e bem-estar desses pets, em qualquer fase da vida, mas na parte da senilidade, a gente tem que dar mais um pouquinho de atenção para essa alimentação. Então, gente, quando um cão é considerado idoso, né? Normalmente a gente pode dizer aí que um cão ele pode ser considerado idoso a partir dos 7 anos, né? Isso também vai depender da raça e do porte do animal, mas a partir de 7, 8 anos, você já pode começar a ver esse pet como um pet idoso, né? Entrando na fase de senilidade. A gente também vai acompanhar nessa fase alterações fisiológicas, né? A redução da taxa metabólica, função renal comprometida, alterações hormonais, digestivas, imunológicas e a perda da massa magra. Então, são alterações fisiológicas normal, né? De um pet que vai se tornando idoso. E vai ter também, né? Aparecimento de alguns sinais clínicos, né? No caso, letargia, ganho ou perda de peso, né, dependendo da situação, né, porque algumas doenças que são acometidas na obesidade, no envelhecimento do pet, acaba tendo a perda de peso, né, e às vezes o ganho, né, com problemas hormonais. Então, tudo são algumas doenças que vão acometer esse pet na sua velhice. E vai ter a redução de apetite, redução de ingestão de água, né? Redução de motilidade. Então, assim, vai sempre aparecendo algum sinal clínico que vão ser característicos da parte da fase do envelhecimento do pet. Então, o que a gente pode relacionar, né, às doenças nessa fase da idade, né? As doenças que vão ser relacionadas a essa idade do envelhecimento, né? São 4 principais, né? Que a gente vê muito na clínica. A doença renal crônica, né? Onde a alimentação vai ser de extrema importância, porque a alimentação ela vai ser restrita e balanceada para essa doença, né? A outra doença que pode acontecer, osteoartrite. Então, assim, a osteoartrite, a gente pode também estar melhorando essa qualidade de vida com a alimentação, com suplementação,
com glicosamina, condroitina, colágeno, né, do tipo 2. E também os animais são acometidos também pela obesidade e a sarcopenia, né? Que a sarcopenia é a perda de massa magra. Então, assim, a gente tem que ter esse controle através da alimentação, a manutenção desse peso, né? Com a dieta adequada e proteica, né? Que o animal vai estar precisando. E também surgem problemas dentários, né? Às vezes com o acúmulo do tártaro que vai ser ao longo da vida, o pet, geralmente, os tutores não têm esse hábito de estar escovando os dentes, né, do pet, então vai acumulando tártaro ali, aí às vezes dá uma gengivite, dá queda de algum dentinho, e aí a gente vai ter que fazer alimentos apropriados, né, e esses cuidados preventivos para poder estar modificando a alimentação nesses problemas relacionados à idade. As necessidades nutricionais específicas para essa parte do envelhecimento, né, do pet, para essa fase de vida. Redução calórica, né, porque ele vai ter uma menor densidade calórica, afinal, ele precisa dessa menor densidade calórica porque ele costuma ser menos ativo, né, o animal, quando ele vai ficando cada vez mais velhinho, ele vai ficando mais quietinho, né, então, assim, a gente precisa ter uma redução calórica para não levar esse pet ao sobrepeso. Então, a gente precisa também de uma alta qualidade de proteína, certo? Para poder prevenir os músculos, né? Para evitar a sarcopenia, né? E as fibras funcionais, né? Então, as fibras funcionais também vão melhorar a saúde intestinal e a maior biodisponibilidade, né? Dos alimentos. Suplementos, então, suplementos a gente sempre vai estar falando sobre eles, né? Em cada fase da vida é importante. Sempre ter uma suplementação para ajudar ali na manutenção fisiológica do animal. E geralmente na parte sênior do pet, vão ser suplementos mais utilizados com antioxidantes e ácidos graxos essenciais. A importância da hidratação, né? Isso aqui é muito importante também, porque o cão idoso, ele acaba tendo uma redução da sede, então ele sente menos necessidade de estar bebendo água, então eles ficam também mais preguiçosos para ir até o potinho de água deles, né? E com isso tem um risco de desidratação e uma piora da função renal, então isso assim é muito importante a gente sempre bater na tecla dos cuidados com a hidratação do pet, né? E tem maneiras, né, alternativas que a gente pode estar incentivando o consumo, né, da hidratação desse pet. No caso, oferecer água fresca e limpa frequentemente, ter mais potinhos distribuídos pela casa, incluir esses cubinhos de gelo na água, né, para a água ficar mais geladinha e eles ficarem com mais vontade de estar bebendo aquela água. Você também pode fazer cubinhos de gelo com um pouquinho de suco natural de melancia, enfim, tá criando maneiras para poder esse pet velhinho tá sendo incentivado a consumir mais água, né? E também pode oferecer o alimento úmido, né? Porque a hidratação, ela é muito importante, porque ela vai ajudar na melhora da digestão, na função renal e até mesmo na disposição desse pet. Então, a gente chegou agora num ponto importante, né, do tema da palestra, que é a importância da nutrição. Então, a gente sabe que o pet, ele tem as fases da vida, né, da nutrição para ser seguida, né, filhote, adulto e sênior. Então, assim, é um assunto muito importante que a gente vê, às vezes, o tutor dando ração de filhote para cães já idosos, né, para cães sênior. E eu, às vezes, até o contrário, tem um novinho em casa, um filhotinho em casa, e tem um cachorro mais velhinho, já tá dando a ração sênior, e o filhote vai comer a ração sênior, isso não tá certo. Então, a gente tem que alertar que cada um tem que estar com a sua alimentação adequada, né? Porque a nutrição, ela vai prevenir e controlar condições comuns, né, nos animais. Então, assim, com a nutrição, a gente consegue
prevenir e melhorar as doenças crônicas, né? E com uma boa nutrição, a gente também dá um suporte ao sistema imunológico. Então, assim, a imunidade do animal fica de uma forma muito boa, né, com uma nutrição adequada. A questão da proteína, né, para ajudar na massa muscular, na manutenção do peso e na força do animal, né? Então, assim, também é muito importante. Isso tudo é a nutrição que vai dar esse poder, né, fisiológico para o animal estar tendo uma qualidade de vida boa, onde vai melhorar o conforto e a vitalidade desse cão. Então, a nutrição, ela deve ser adaptada para cada condição, né, da fase de vida do pet. E aqui é uma parte muito importante, né, que a gente une 6 nutrientes essenciais na alimentação, né? Então, aqui a gente pode ver as proteínas, os carboidratos, os minerais, a água, lipídios e vitaminas. Esses 6 nutrientes são essenciais na alimentação dos nossos pets, independente da fase de vida que ele vai se encontrar. Então, gente, a nutrição ela tem que ser completa e balanceada. Independente disso, tem que ter esses 6 nutrientes essenciais, certo? Então, assim, cada um deles vai desempenhar uma função específica e indispensável para o bom funcionamento do organismo. Então, a gente tem que sempre estar atento e passando essas informações na anamnese, estar perguntando o tipo de alimentação que aquele pet tá fazendo, para poder a gente orientar bem os tutores. Porque tem tutor que pesquisa na internet, a gente sabe disso, mas tem tutor que chega, não sabe de nada, nem imagina que um pet... Nos dias de hoje, às vezes eu vejo, nos meus atendimentos, que eu falo assim, você tem que começar a incentivar seu filhote a deixar escovar os dentes. É bom você escovar o dente do filhote uma vez por dia. E a pessoa olha pra minha cara e fala, escovar os dentes? Eu falo, isso é importante lá pra frente, né? Porque isso é importante. Porque quando o animal chegar na fase adulta, na fase sênior, ele vai estar com menos tártaro, né? Isso é menos dinheiro para ele gastar, né? Porque, querendo ou não, vai ter que fazer uma tartarectomia, e às vezes nem todos podem, e o animal acaba contraindo doenças, né? Que a gente sabe que também, além da gengivite, pode ir para o pulmão, para o coração, e aí complica, né? Então, assim, é muito importante a gente estar sempre dando essas orientações para os nossos tutores, né? Os tutores dos nossos pacientes. Então, aqui a gente agora vai falar um pouquinho sobre a função específica de cada nutriente, né? Que a gente viu lá que são 6, então é um conjunto. Então, as proteínas, né? Elas são essenciais para a construção e manutenção dos tecidos, dos músculos, das enzimas e dos anticorpos desse pet, né? E assim, a fonte que a gente pode estar encontrando mais das proteínas são nas carnes, nos ovos, vísceras, laticínios, né? E os laticínios, quando bem tolerados pelo pet, porque a gente sabe que um grande potencial de alergia nos pets é os laticínios. Então, o segundo aí é o carboidrato, eles vão fornecer muito importante em quantidade adequada, né? Os carboidratos fornecem a energia rápida, que ajudam na saúde intestinal quando bem utilizados, né? Então, assim, tem muitas fontes boas, né, de carboidrato, como o arroz, a batata doce, a abóbora e a aveia. E o pessoal agora tá usando bastante a batata doce, que ela é mais saudável, né, o carboidrato melhor. Então, assim, tem também os minerais, né? Os minerais são essenciais também, regulam funções metabólicas e estruturais, né? Como ossos e dentes, onde a gente vai ter os minerais como cálcio, fósforo, zinco, ferro e o selênio. Gente, eu espero que eu não esteja falando tão rápido. Vamos lá. A função, né, desses outros 3 nutrientes. A água, como nós já vimos, a importância da água, mas a água ela é vital, né, um nutriente vital para todos os processos do corpo, né? A hidratação adequada, ela previne problemas renais e melhora muito a digestão, né? Então, assim, até a questão da digestão para poder fazer o volume fecal e estar lubrificado, né? Então, assim, é muito importante. E é importante lembrar que a alimentação natural, né, quando a gente vai falar mais para frente da alimentação natural, ela
tem, né? Ela tem um maior teor de umidade, muito maior que a ração. Ela chega a ser até 70%, né, de hidratação, enquanto na ração você consegue ali 12 a 25%, pelo que eu me recordo é isso. Vamos lá, os lipídios, né, que são as gorduras, fonte concentrada de energia e transporte de vitaminas, né, onde vai incluir os ácidos graxos essenciais, né, no caso como o ômega 3. Então, a gente vai encontrar isso em óleos de peixe, óleo de coco, gema de ovo, né, e em outras fontes também. E as vitaminas, né, que vão atuar como cofatores em diversas reações do metabolismo. Então, elas também devem estar equilibradas, né, essas vitaminas, para evitar tanto a deficiência quanto o excesso, né? Porque às vezes ali o animal está sendo suplementado de forma errada e tá com a vitamina no animal e ali tem um excesso de vitamina que vai acabar prejudicando. Então, assim, onde é que as vitaminas principais, né, que a gente precisa encontrar na alimentação? Vitamina A, D, E, C e do complexo B. Agora vamos lá, um assunto bem polêmico, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas assim, é um tema muito interessante, bem abrangente, mas eu tenho que falar aqui de forma mais resumida possível. Então, assim, a alimentação natural versus rações comerciais, né? Alimentação seca. Vamos lá, as vantagens da AN, né? Da alimentação natural. São ingredientes mais frescos, sem conservantes, palatabilidade muito maior, maior hidratação, menor volume e odor fecal, pode ser crua ou cozida, e ela é sempre preparada para cada indivíduo com as suas particularidades. Essa é a melhor parte. Então, ela também vai ajudar a melhorar a digestão, a pelagem e a disposição do pet, né? Assim, a principal vantagem que eu vejo da alimentação natural, além dos ingredientes frescos, sem conservantes, é a questão da hidratação e essa particularidade para cada indivíduo. Já tem, né, como tudo na vida tem a vantagem e a desvantagem, a gente vai ver a desvantagem também da alimentação natural, né? Que ela precisa, né, da necessidade de formulação balanceada por um profissional da nutrição, certo? Então, assim, precisa estar passando por um profissional da nutrição que entenda de alimentos, que entenda da nutrição do animal, para poder estar fazendo de forma balanceada uma dieta, né, para aquele animal. O custo e o tempo de preparo. O custo eu vou falar um pouquinho à frente, mas assim, vai depender do tipo de ração que aquele animal já come, mas dependendo da situação, tem um custo e tempo de preparo que o pessoal vê como uma desvantagem, né? E também tem o espaço para conservação. O que seria esse espaço para conservação? Quando você vai fazer uma alimentação natural, você precisa daquele espaço no seu freezer, né? Então, se você vai fazer para 7, 15, 20 dias, então você vai precisar de um espaço maior, né, no seu refrigerador para estar conservando esse alimento. E às vezes a pessoa não tem esse espaço, aí fica tem que fazer de 7 em 7 dias, aí acha ruim. Tem gente que já gosta de fazer por mês inteiro, mas aí vai ocupar muito mais espaço no seu freezer, né, para ter o espaço para conservação. E isso acaba sendo uma desvantagem. E agora eu vou falar um pouquinho, né, das rações comerciais, né, das rações secas, da vantagem, né. As vantagens dela a gente já sabe, né, que é muito prático, né, a praticidade que ela tem. É uma alimentação balanceada, né, a gente sabe disso, que é uma alimentação balanceada. E tem acessibilidade de custo, né, o tutor consegue comprar da mais baratinha até a mais cara, né. Mas eu gosto de focar muito, né, apesar da gente saber que para a ração existir, estar ali na prateleira, ela tem que seguir os padrões, né, de nutrição animal. Então, aquela ração baratinha, querendo ou não, ela tem que suprir o organismo, né, a parte fisiológica do animal. Mas também a gente sabe que tem aquela mais cara que vai trazer muito mais benefício para o pet, né. Então, você vai encontrar rações de acesso para o bolso do seu cliente, né. Desvantagem, né, da ração comercial, da ração da alimentação seca, né?
menor individualização. Por quê? A gente consegue perceber ali que a ração é filhote, adulto, sênior e o tamanho do grão, né? Para cães pequenos, mini e pequenos, médios e grandes e gigantes. Essa é a única individualização, separação que tem nessas rações, né? Então, ela não é preparada para cada indivíduo. Então, assim, infelizmente para ser conservada, tem que ter presença de conservantes e aditivos. Essa é uma desvantagem bem grande. A palatabilidade nem sempre vai agradar o pet, tanto que eu conheço tutores que passam por uma ração, passa para outra, vai para uma, compra um sabor, frango, depois carne, salmão, e hoje em dia você vai vendo que o mercado de ração cresce demais, tem ração de suíno, de tilápia, gente, assim uma variedade imensa, porque os pets cada vez mais estão ficando exigentes, então assim, eles estão tentando agradar o paladar do pet de qualquer maneira, então assim, isso é bom, né, isso não deixa de ser bom, né, mas a desvantagem é que às vezes o pet, ele não reconhece esse alimento como saboroso, né. Maior volume e odor fecal, né, com a utilização das rações. Gente, vou deixar bem claro aqui, né, eu não estou aqui, né, para demonizar a ração, né, porque eu vejo que tem pessoas da nutrição, da parte da alimentação natural, que é onde eu estou seguindo o meu foco, que, tipo, ai, porque a ração é horrível, a ração acaba com a vida do animal. Gente, não é assim, certo? Ela é prática e pode ser sim um alimento, pode ser sim não, ela é um alimento completo, balanceado para o animal, mas ela não é personalizada, né, para os pets, com algumas doenças crônicas, onde a gente pode trabalhar de maneira com alimentação natural, muito mais eficaz em cima daquilo, né, daquela doença ou daquele, como eu fugi uma palavra aqui, daquela, deixa eu ver, especificidade do animal, né, precisa ter na alimentação, a gente consegue fazer isso com a alimentação natural. Então, assim, isso é uma coisa que acontece muito, que eu vejo que a procura, por que eu escolhi esse assunto, esse tema de a importância da nutrição de cães idosos, porque a gente percebe que a alimentação natural está sendo muito mais procurada nessa parte, nessa fase da vida do pet, né, do cão, do sênior. Então, assim, daquele cão que já está com 8, 10 aninhos, aí a pessoa, o tutor, ele resolve modificar a alimentação natural, né, a alimentação passando da ração seca para natural, né. Assim, mas a ração, ela sendo ela de boa qualidade, assim, são muito boas, né, assim, mas eu vou pro lado natural agora. Vamos lá, aí agora eu vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né, porque que eu me apaixonei, porque que eu entrei nessa parte de nutrição, da nutrição natural, né. Por que considerar a alimentação natural? Por que a gente vai considerar a alimentação natural como uma forma melhor, né? Gente, eu tenho um estudo de caso da minha Golden, ela tem 14 anos, ela é atópica, estava com sobrepeso e dificuldade para levantar e se locomover, certo? Eu passei um tempo fora, 6 meses fora, deixei a minha cachorra com 32 quilos, né? Quando eu voltei, a minha cachorra estava com quase 37 quilos. Então, assim, ela já é uma cadela que tem, né, problema de displasia já da raça, e ela adquiriu a displasia. Então, assim, com o sobrepeso, ela teve esse problema de estar forçando, né, levantar, e acabou que sente dor, e acabou que ela foi ficando cada vez mais quietinha. Então, quando eu voltei, eu já tinha isso em mente, né, de fazer uma pós-graduação, e foi quando eu falei, vou fazer pós-graduação em nutrição, e eu vou tentar aqui, me matriculei, já procurei faculdade, e aí fui atrás de fazer online, porque realmente era o que dava para mim, graças a Deus eu encontrei, e assim, já estou quase terminando, e me encantei cada vez mais, assim, com os estudos dos alimentos, o que cada um tem a função no organismo, enfim. Resolvi fazer
com ela, juntamente com uma veterinária da parte de nutrição já, fizemos uma dieta para ela, para perda de peso. E lembrando, ela já estava na alimentação obesity, ela já estava fazendo uso de alimentação para cães obesos. Ela emagreceu durante um tempo, assim, primeiro 20, 30 dias, aí ela conseguiu dar uma diminuída, mas depois ganhou e ficou mantendo. Ela não engordava, mas também ficou mantendo. Então, assim, quando eu realizei a transição da ração comercial para alimentação natural, foi 3 motivos, né, principais que me fez, do dia para a noite, falar, ela vai entrar na alimentação natural. Para eu controlar o peso dela, o controle da dermatopatia dela, porque ela toma remédio para cães atópicos, mas assim, ela estava entrando em crise direto, e ela já passou também a comer ração medicamentosa, né, a hipoalergênica. E também estava com muita dificuldade para se levantar e se locomover. Dava pena da bichinha tentando levantar, e infelizmente aqui o piso ele é um pouquinho liso, então quando eu vi ela tentando se levantar, já tentava ajudar ela para ela não ficar forçando, mas assim, a gente percebia que às vezes ela desistia por causar dor, enfim, resolvi. E os resultados, gente, foi maravilhoso. Com 2 meses de alimentação natural, eu tive uma redução de peso significativa dela, sem perda de massa muscular, certo? Melhorou muito a condição de pele dela, muito mesmo. Então, assim, ela teve menos coceira, menos inflamação. Ela vivia, assim, uma vez a cada 2 meses, ou até uma vez no mês, com um problemazinho de otite. Aqui no queixinho dela, ela coçava muito. Aqueles cantos que a gente sabe, né? Ouvido, embaixo do pescoço, axilinha, enfim, as patinhas. Então, assim, ela estava sempre em crise. Eu dobrava a dose do medicamento, às vezes era 1 vez ao dia, dava 2 vezes ao dia durante o período, mas acabava que tirava ela da crise, aí com pouco tempo ela voltava de novo. Então, assim, teve uma melhora, assim, 89% de melhora com alimentação natural. Desculpa. O aumento da energia e disposição dela, gente, é a coisa mais linda. Ela tava com uma cadela tão parada, e hoje ela tem uma energia, ela levanta fácil. E detalhe, né? Ela tava com quase 37 quilos, hoje ela tá com 30 quilos. E já fazem, 7 meses que ela tá na alimentação natural. E claro, né, com a perda de peso, né, que esse aumento de energia, ela teve mais facilidade para se levantar e se movimentar com muito mais conforto. Ela é meu amor, gente. Vocês vão ver a fotinha dela aí. Aqui tem, né, um videozinho que eu coloquei dela. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para rodar para vocês o vídeo. Deixa eu ver aqui. Tomara que eu consiga. Ai, não vai ter. Vou tentar modificar aqui para poder mostrar o vídeo para vocês. Espera aí só um pouquinho. Faz de conta que eu mostrei o vídeo. Aqui, então, a gente observa a alimentação natural. Não é moda, gente, não é moda. O foco é o cuidado individualizado, né? O foco sempre vai ser o cuidado individualizado, onde a gente vai oferecer uma vida longa, saudável e feliz para esse pet. Então, assim, a nutrição, ela é uma grande aliada no envelhecimento dos nossos pacientes. E aí a gente tem quem pode formular uma dieta
a N, né? Uma alimentação natural. Veterinários e zootecnista com especialização em nutrição animal, certo? Esse é um processo fundamental, né? Pois a AN, ela só é segura quando ela é feita com responsabilidade, né? A gente vai ver um pouquinho à frente algumas coisas que eu vou falar. Então, assim, não adianta dar resto de comida para cachorro, dar arroz com frango, dar um pouquinho ali de ração e um dia e no outro dar um arroz. Então, isso não é alimentação natural. Então, assim, a alimentação natural é de muita responsabilidade de nós veterinários que vamos para essa área de alimentação, da nutrição, fazer com que sejam dietas feitas próprias para cada indivíduo, né? Não existe isso de copiar a receita da internet, não existe isso. Ou deixar o tutor, né, copiar a receita do cachorro do vizinho. Ah, porque o meu vizinho come ração, come alimentação natural, deixou de comer ração e come alimentação natural, e agora o cachorro tá muito bem, o cachorro, nossa, vou fazer a mesma coisa com o meu. São coisas diferentes, indivíduos diferentes, certo? Então, cada pet tem ali, ó, cada pet tem uma necessidade, tem necessidades únicas, né? Então, o pet, ele precisa de um plano alimentar individualizado, né? E baseado com o quê? Exames e estilo de vida. Então, assim, não é pegar dieta da internet, não é pegar dieta do vizinho, do cachorro do vizinho, porque precisa ser baseado em quê? Em exames e estilo de vida que aquele pet tem. E agora aqui, mitos sobre a alimentação natural, né? Alimentação natural. Que é aquele mito, né? Que é assim, ó. É só dar frango com arroz pro pet. Pronto, já tá na alimentação natural. Gente, não existe isso. Não, vou fazer aqui minha comidinha, eu faço a minha comida aqui, o que eu como eu dou pro meu cachorro. Também não é assim que funciona. Alimentação natural, como a gente viu, é uma coisa séria. E isso pode causar deficiência nutricional grave no seu pet, né? No seu pet e no pet do seu cliente, né? Eu digo no seu pet porque eu já vi veterinário que pega, vou fazer uma dieta ali que é aquelas porcentagens práticas, não sei quanto de dizer, não vou nem dizer aqui, tá? É tantos por cento disso, tantos por cento daqui, tanto pronto. Vamos fazer aqui e pronto. É assim que meu cachorro vai comer. Pode funcionar por um certo tempo, mas depois ele vai ter deficiência de algo mais pra frente. Outro mito, a alimentação natural é sempre crua? Claro que não, gente. Muito errado esse pensamento. Ela pode ser crua ou cozida, conforme a necessidade do pet. Então, assim, pode ser que o seu pet, eu digo seu, mas quando eu digo seu pet, é o seu cliente. O seu pet cliente, ele não gosta de alimentação crua. Você vai tentar alimentar sua alimentação crua com ele, ele vai literalmente fazer aquele quando sentir o cheiro da comida. Então, a gente já sabe que aquele pet, ele vai preferir uma alimentação cozida. Então, assim, sempre vai ser conforme a necessidade do pet. Vamos lá. É mais cara? Outro mito, né? É mais cara que a ração? Será, gente? Será? Eu tô passando por isso agora. A minha ração, olha aí, eu falando as coisas da cabeça aqui. Muitos casos eu digo que pode sim sair um pouquinho mais caro, claro, mas tem casos que saem semelhante ou menor que o custo de uma ração. Eu vou dizer, na minha situação, no caso da minha Golden. Gente, eu comprava ração Obesity, que vocês sabem que não é barato. Além disso, ela tomava a medicação, que eu nem falei naquele slide anterior, ela tomava a medicação dela para cães atópicos. Sendo que com a alimentação natural, eu diminuí metade da dose da medicação para cães atópicos. Então, isso já baixou o meu custo muito, e muito. Então, assim, ela tomava, vou dar um exemplo, um comprimido, ela tá tomando meio comprimido. Um comprimido que dava para 30 dias, né, uma caixinha, vai dar para 60 dias. Então, isso é muito bom. Então, assim, diminuir em relação a isso, né? E em relação também à quantidade de alimento, né? Porque às vezes
a ração você tem que dar uma quantidade um pouquinho maior e acaba gastando mais, né? Então isso aqui, e também vai depender do valor da ração, da qualidade da ração que você compra, né? Porque também não adianta uma pessoa dar uma ração de prateleira de mercado, né? E resolver fazer uma alimentação natural. Realmente ela vai sentir, ela vai perceber que realmente o custo vai ser maior. Porque ela está acostumada a comprar uma ração de prateleira de mercado, que a gente sabe que é bem mais em conta do que uma prêmio especial, uma super prêmio. Então, assim, uma ração de manutenção para o animal ir com uma alimentação natural, então a pessoa realmente vai sentir no bolso. Então, não tem como. Mas a grande maioria pode ter certeza que o custo fica semelhante ou menor. Outra coisa vai deixar o pet enjoado de comer só aquela alimentação. Não, gente. Os pets, eles adoram comer comida de verdade. E outra coisa, a gente pode balancear esse cardápio, né? A gente pode fazer uma marmitinha de uma semana com um frango, com vísceras. No outro, a gente pode usar o suíno com outra coisa. E usar o peixe. Do mesmo jeito que a gente tem os sabores das rações, a gente também pode balancear esses sabores na alimentação. E, gente, é prazeroso ver o animal comendo alimentação natural. Eu fico, assim, encantada com a minha comendo. Aqui essa fotinha aí, é um dos preparos que eu faço da alimentação dela. E, geralmente, às vezes, dependendo da minha semana, às vezes eu faço para 7 dias, às vezes eu faço para 10, já cheguei a fazer para 30 dias, só que aí o trabalho é bem maior, muito mais tempo na cozinha. Então, ultimamente, eu tenho feito de 7 em 7 dias. Vamos lá. Cuidados importantes em qualquer dieta. Gente, toda dieta, né, para o pet tem que ter cuidado, certo? Toda vez tem que orientar esse tutor a fazer transição alimentar com orientação, né, da gente. A gente precisa orientá-los, né? Mudança de alimentação. Sempre quando a gente vai fazer, precisa ter essa transição. Independente se é de ração para ração, se é de ração para AN, a alimentação natural, da alimentação natural para ração, se vai fazer um mix dos dois, que tem muito isso agora, que eu também acho muito interessante, o mix, né, que você coloca a alimentação natural juntamente com a ração. Então, assim, aquela transição que a gente conhece, né, que a cada no primeiro e no segundo dia você bota 75% da que você usa, 25% da nova. No terceiro e quarto dia você coloca 50%, 50%. Aí no quinto e no sexto dia você já usa 75% da nova, 25%, até chegar ao 100%, né? Que aí geralmente vão dar em torno de 8 dias, né? Isso aí é a transição para a gente fazer com orientação para os nossos clientes, né? Então, assim, o acompanhamento nutricional também, sempre solicitar para o tutor, né, do pet, a realização de exames para garantir que tudo esteja funcionando bem. É o que eu estou dizendo ali, ó, em qualquer dieta, né? Infelizmente, a gente sabe que o pet, quando está na sua velhice, ele tem, às vezes, tá bem, com 6 meses, você vai repetir exame, às vezes deu alteração. Então, a gente tem que estar trazendo esses cães idosos para o nosso consultório, para o nosso atendimento, pelo menos a cada 6 meses, uma check-up bem feita, pelo menos uma vez no ano. Suplementação, super importante, né, nessa fase da vida do pet. Então, de suplementação, a gente tem os ômega 3, a glicosamina, condroitina e o colágeno tipo 2, taurina e L-carnitina. Os ômegas 3 são anti-inflamatórios naturais, né? Glicosamina, condroitina e colágeno tipo 2 são mais para as articulações. Taurina e L-carnitina a gente usa mais para a questão de coração e músculo. Prebiótico e probiótico, beta-glucanos para a parte do intestino e imunidade, e agora muito utilizada a coenzima Q10 para a parte neurológica. Isso está sendo bastante utilizado e tem melhoras muito boas em animais que começam a ter alguns probleminhas neurológicos, e a coenzima Q10, juntamente com alguma outra suplementação, ajuda muito nessa parte neurológica. Então, gente, lembrando, os suplementos, eles são excelentes aliados, mas tudo deve ser prescrito com base na individualidade de cada animal e o que ele está precisando. Nutrição adequada, né? A gente consegue ver uma nutrição, quando a nutrição é feita, né, conforme a fase do pet,
uma nutrição balanceada para aquele animal, a gente vai ter vitalidade, longevidade, brilho e maciez dos pelos, menor volume e odor fecal, vai ter um adequado desenvolvimento muscular e esquelético, certo? Então, quando a dieta contém todos os nutrientes, aqueles 6 nutrientes lá, né, com uma boa suplementação, caso necessário, nós vamos garantir um bem-estar animal e uma qualidade de vida muito boa para esse pet. E precisa, às vezes, ter adaptações na rotina alimentar, né? As rotinas precisam ser mudadas, às vezes. O modo de oferecer o alimento precisa mudar, às vezes, dependendo do pet. E isso acontece, às vezes o animal come 1 ou 2 vezes ao dia, a gente precisa colocar em 3 vezes ao dia, né, para ajudar na digestão, certo? Essa é a minha boneca linda. Então a gente precisa ajustar a textura dos alimentos em caso de perda de dentinhos, né, dificuldade de mastigação, às vezes tá ali machucadinho, tá com uma gengivite, então a gente às vezes precisa até amolecer a ração, né, já que o animal não tem uma alimentação natural que é mais molinha. Dependendo do caso também, pode ser preciso que essa alimentação seja feita com auxílio do tutor, tá cobrindo ali, mas é com auxílio do tutor, às vezes, dependendo da idade do petzinho, quando ele já tá bem velhinho, às vezes ele precisa desse auxílio do tutor para estar se alimentando. E a gente tá chegando ao fim, né? Conclusão dessa parte da nutrição, né? Então a gente vê que a nutrição adequada, ela é a base para uma vida longa, né? Então a gente vai trazer longevidade e saúde, é tudo que a gente mais quer, tanto para os nossos, né, pets, nossos filhos de 4 patas, como para os dos nossos clientes, né? Então, assim, o acompanhamento e o ajuste alimentar é essencial para a qualidade de vida dos pets. Vai ajudar a retardar os efeitos do envelhecimento, a inclusão de suplementos, então é muito importante, né? E claro, o papel do veterinário, nosso papel tem esse acompanhamento contínuo, é o que eu disse antes, a gente tem que trazer esse tutor cada vez mais para estar nos nossos consultórios com os nossos pets idosos. E uma orientação final para você que está aqui assistindo essa palestra. Os cães idosos têm necessidades específicas e o alimento ele pode ser um remédio poderoso. Observar sinais precoces de mudanças físicas ou comportamentais vai fazer a realização de bons exames e ajustar, né, a dieta são as melhores estratégias para garantir uma velhice saudável. Então, assim, vai da gente também de fazer uma boa anamnese. Você já tá sabendo ali que o cãozinho é idoso, então vamos lá realizar um exame mais completo, né? Pra gente saber mais coisa, pede mais a questão de vitaminas, de minerais daquele pet. Eu vejo pouco, pelo menos aqui eu digo aqui pela minha região, eu vejo poucas pessoas pedindo um exame de sangue mais completo, sempre fica naquele básico, aquele perfil de hemograma, aí só 2 enzimas de fígado, 2 enzimas de rim. Então vamos sair desse básico. Com o animal, o idoso, a gente precisa investigar mais a fundo, né? O que tá, se ele está precisando de algum auxílio ali, até exatamente para retardar mais esse envelhecimento deles. Então, é muito importante isso. E claro, lembre-se que cada pet é único e por isso o acompanhamento nutricional é fundamental. Bom, gente, eu termino por aqui. Muito obrigada mais uma vez, né? Obrigada por todos vocês que se inscreveram e estão aqui nessa palestra. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, certo? Que eu respondo com o maior prazer. Rede social, né? Eu coloquei aí a Telemedvet Débora, minha rede social agora ela é nova, mas eu tô ali postando algumas coisas, dessa parte que eu vou trabalhar na parte de nutrição. Então, assim, obrigada, um grande abraço para vocês e se Deus quiser a gente se vê no próximo.